Olá, bom dia a todos, graças e paz. Meu nome é Valber, sou um dos professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Renovada do Rio de Janeiro. O nosso pastorzão é o pastor Cristiano Catibe e a nossa pastora é a Jaqueline Catibe. Nós vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre 2 Pedro. Na semana passada falamos um pouco sobre a epístola de 1 Pedro, né? Explicamos que ela foi destinada aos judeus da dispersão e para encorajá-los diante de alguns sofrimentos que eles estavam passando. E hoje nós vamos falar sobre a segunda epístola de Pedro, que muda um pouco o foco para combater, né? Os ensinos vêm para combater as falsas doutrinas. E vamos avançando. A base bíblica está em 2 Pedro 3, de 8 a 13. Vamos ler para a gente entender um pouquinho? 2 Pedro 3, de 8 a 13. Eu queria que você também pegasse a sua Bíblia em casa, acompanhasse os textos comigo, para que todos venhamos conhecer cada vez mais a palavra do Senhor e manejar bem a palavra da verdade. Amém? Pedro 3, 8 a 13. Diz o seguinte: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Interessante. A nossa esperança tem que ser exatamente a vinda de Cristo, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a vinda de Cristo e como devemos nos preparar para a vinda dele na epístola de 2 Pedro. O alvo da lição é o seguinte: saber identificar os riscos de não conhecer bem a palavra de Deus, observando um método simples, que seria estudar a Bíblia, né? Apreciar o valor da Bíblia como regra de fé e prática para todo cristão, e dedicar-se à leitura da Bíblia em busca de orientação divina. Nós, como cristãos, temos uma característica muito importante, como cristãos evangélicos, né? A gente segue a Bíblia como regra de fé e prática. Por mais que existam doutrinas em outras igrejas, existam doutrinas, né, em cada congregação, a Bíblia tem que ser a nossa regra de fé e prática. Acima disso, não pode haver outra doutrina. Amém? Em sua segunda carta, Pedro enfatiza o conhecimento adquirido no Senhor, em contraste com os ensinos dos falsos mestres da época. O interessante é que Pedro ele fala muito sobre para a gente tomar cuidado com os falsos mestres. E a gente começa a pensar, será que nos dias de hoje também existem falsos mestres? É uma coisa a se pensar. A gente tem que tomar muito cuidado com os falsos mestres. Por quê? Porque eles podem realmente estar presentes no nosso meio e podem aparecer querendo nos enganar ou nos mostrar algo diferente do que seria o Evangelho. E eu vou mostrar para você qual é a única solução para que você não venha cair nesse engano dos falsos mestres.
A epístola ou carta ensina a viver em santidade sobre a perspectiva da volta do Senhor Jesus Cristo. Ao estudá-la, você perceberá o quanto é importante preservar a doutrina de Cristo. Antes de falar um pouco sobre o nosso livro, eu queria reafirmar mais uma vez para você: a nossa esperança tem que estar na volta de Cristo, e principalmente nisso. Informações básicas do livro da Epístola de 2 Pedro. Ela está no grupo de Epístolas Gerais, o autor é Pedro. Nós vamos estudar o porquê que nós deduzimos que o autor é o apóstolo Pedro, aquele mesmo Pedro, né, que era pescador e foi chamado de pescador de homens. A data foi entre 60 e 68 depois de Cristo. O local onde foi escrita essa carta foi Roma. O alvo, os judeus cristãos da dispersão. Para quem não assistiu à primeira aula, que seria a aula sobre a primeira carta de Pedro, assiste lá, está disponível na internet, no site da nossa igreja, no canal do YouTube. Você vai entender um pouco sobre essa questão dos judeus da dispersão. O versículo-chave é 2 Pedro 3,18. Vamos ver o que está em 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, somente a Ele, seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Que lindo, né, gente? A gente tem que sempre buscar crescimento na graça, conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E somente a Ele tem que ser dada a glória, desde agora e para sempre. Amém? Vamos avançando na nossa aula. Um pouquinho do esboço, né, dessa carta maravilhosa de 1 Pedro. Em 2 Pedro capítulo 1 fala sobre a fé cristã, baseada em santidade também. Em 2 Pedro 2 ele inicia falando sobre os falsos mestres, como a gente pode combatê-los, como a gente pode permanecer firme diante dos falsos mestres. E 2 Pedro 3 fala sobre a esperança que nós temos na volta de Cristo. Defesa da fé e esperança na volta de Cristo. Esse é o padrão, esse é o parâmetro que nós devemos seguir na carta de 2 Pedro. Sempre focar nisso. Lá em 2 Pedro 2,1 nós lemos: e também houve entre os povos, o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão ao Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. A gente tem que levar muito em conta que quando nós somos levados a aprender doutrinas falsas, e principalmente ensinar doutrinas falsas, a gente pode estar correndo sério risco de sofrer uma repentina perdição. E eu não falo perdição de ser morto ou algo parecido, não. Perdição mesmo da alma, da sua alma. E a partir do momento que você leva outras pessoas a serem perdidas, de certo modo, a gente corre risco de passar por sério juízo. O nosso Deus falou, nosso maravilhoso Jesus falou que é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vieram os escândalos. Então tome muito cuidado, meu irmão. Tome muito cuidado com o que você está aprendendo. De repente, alguma doutrina que você leu na Bíblia você interpretou ou entendeu de outra forma. Pesquise com homens sábios, homens que tenham conhecimento da Bíblia maior que você. Busque no Espírito Santo essa revelação do Espírito em relação à palavra, porque a gente sabe que a palavra de Deus ela se interpreta por si mesma. Então, ela não é de particular interpretação, como nós vamos ler aqui no livro, na carta de Pedro. Nós devemos tomar muito cuidado com o que estamos pregando, falando. Pode acontecer de algum líder ou alguma pessoa, né, na sua denominação, na sua igreja, em outras igrejas, pregarem alguma coisa, mas devemos ser como os bereanos, sempre pegue a sua Bíblia, veja se isso é verdade, veja se isso é uma realidade espiritual, busque a Deus de todo o seu coração e você vai encontrá-lo. De repente há algo que distorce totalmente da palavra de Deus e está sendo praticado por alguma pessoa que você conhece.
procure saber se realmente isso é de Deus, procure saber se isso é uma coisa que Jesus faria, né? Nesse momento de quarentena, a gente fez um jejum de séries e filmes, a gente ficou um bom tempo assistindo, né, eu e minha esposa, meu filho, assistindo vários filmes evangélicos, né? E a gente assistiu filmes baseados naquela série O que Jesus faria. E é isso que eu queria deixar para você, meu irmão. O que Jesus faria, né, diante das atitudes de algumas pessoas? O que Jesus faria diante de alguma atitude que você está prestes a tomar? Né? Será que você não está sendo levado por falsos mestres que diriam, não, isso não tem nada a ver, né? Isso não vai afetar a sua vida espiritual? Aí você começa a pensar, será? Será que isso não vai me afetar? Será que isso não vai me destruir no futuro? Será que essa pequena atitude errônea ou errada que eu estou tomando agora não vai me destruir lá na frente? Tome muito cuidado. Avançando. Visão panorâmica do livro. Segunda carta de Pedro em uma sentença. Pedro anuncia o caráter do crente, a luta contra os falsos mestres e a esperança na volta de Cristo, como nós já falamos. E nós vamos entender um pouco sobre o contexto. O contexto é todo o ambiente, toda a situação, a quem o livro foi escrito, os destinatários e quem foi o escritor. Autoria. Durante muitos anos da história da igreja houveram muitas discussões, de grandes teólogos conhecidos nossos, né, sobre a veracidade, né, a realidade, quem realmente foi o escritor dessa carta, foi realmente Pedro. Por quê? Porque a carta de 1 Pedro e 2 Pedro elas são muito diferentes, seja no vocabulário, seja no conteúdo. Mas isso também não quer dizer que não seja a autoria do apóstolo Pedro. Por quê? Nós sabemos que tanto o apóstolo Paulo como provavelmente o apóstolo Pedro, ele tinha os seus escritores, ele narrava o que Deus revelava para ele, os ensinos, e alguém ia escrevia. Pode acontecer que a forma de escrita da pessoa que estava escrevendo possa ser diferente, né? Mas isso não tira a autoridade e o poder espiritual que essa carta tem, né? E nem tira a autoria do apóstolo Pedro sobre essa carta. Vamos lendo aqui por causa da diferença de estilo e matéria entre 1 Pedro e 2 Pedro. Porém, pode-se dizer que pelo propósito ser diferente e o fato do apóstolo ter sido ajudado por outro escritor pode conter palavras diferentes. Mas o interessante é que nós vemos que entre a carta, né, a segunda carta de Pedro e o livro de Atos e o livro de Marcos, né, eles têm muitas palavras e frases em comum. Isso afirma, né, que realmente, já que o apóstolo Pedro falou alguma coisa no livro de Atos e concorda com o que está em 2 Pedro, essa é uma confirmação da sua autoria, né? E o apóstolo Pedro, ele afirma a sua autoria logo no início da carta. Vamos ler a carta para a gente analisar essa questão? Vamos em 2 Pedro 1. O próprio apóstolo Pedro diz o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E tem mais uma confirmação da autoria do apóstolo Pedro, que está lá em 1 Pedro 3:1, que diz o seguinte: Amados, eu vos escrevo agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. O interessante é que o próprio apóstolo Pedro afirma que ele está escrevendo a sua segunda carta. Isso quer dizer, consequentemente, que a primeira carta já foi escrita e enviada para os seus destinatários. E essa carta seria a primeira carta de Pedro aos judeus da dispersão. Isso é um ensinamento que confirma também que provavelmente, que bem de forma concisa, o apóstolo Pedro foi o escritor. Houveram situações em que estudiosos da Bíblia duvidassem da autoria dessa carta.
né, sobre o descobrimento dessa carta ser muito demorado, aproximadamente 300 anos depois de Cristo, e algumas outras questões, algumas discussões, mas a própria carta do apóstolo Pedro, ela mostra o seu próprio valor em si mesma e ainda tem a própria confirmação de autoria do apóstolo Pedro. Propósito. Enquanto a primeira carta foi escrita para animar e fortalecer os cristãos sob a perseguição e as provações, isso eu vou até relatar um pouco o que foi falado na primeira carta, na aula da primeira carta, que os judeus, né, estavam passando por uma dificuldade muito grande, uma perseguição muito grande, né? Nero, né, aquele incêndio que houve em Roma, e os judeus foram acusados, os cristãos foram acusados, né, de terem incendiado Roma. Não eram judeus, eram propriamente cristãos. Também haviam judeus cristãos, né, mas foi principalmente cristãos espalhados por toda aquela região, né, de Roma e tal. E eles foram muito perseguidos. O apóstolo Pedro ele escreve a primeira carta para dizer: meu irmão, persevera na fé, persevera. Por mais que haja dificuldade, por mais que haja perseguição, a sua fé tem que estar firmada em Cristo e nenhum outro. E nessa segunda carta, ele escreve para que as pessoas sejam libertas dos falsos mestres, das doutrinas corrompidas, né, das doutrinas que podem te afastar do Evangelho. A primeira carta foi escrita para consolar e a segunda carta foi escrita para advertir. Isso é uma coisa muito importante, gente. Nós devemos advertir uns aos outros, a permanecer na fé, a perseverar na doutrina pura e santa de Cristo e, e nunca desistir, nunca ser levado por doutrinas falsas. Avançando mais um pouquinho. Os destinatários. Quando o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 3:1, ele diz assim: Amados, vos escrevo agora a segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. E, e já que esta é a segunda carta, como nós acabamos de ler lá em 1 Pedro 3:1, a gente deduz realmente que a segunda carta foi destinada às mesmas pessoas, né? Tanto que ele falou: ó, já escrevi a primeira, essa é a segunda. Então a gente deduz que essa segunda carta também foi escrita aos mesmos destinatários, que seriam, como eu já havia falado, os judeus dispersos. Para você entender por que eu falo judeu disperso, os judeus da dispersão são os judeus que aceitaram a Cristo e foram perseguidos por causa disso. A gente percebe que na carta de 1 Pedro, ele fala numa linguagem muito judaica e alguns ensinos são também judaicos, alguns ensinos que você percebe que fala sobre a cultura judaica. E essa segunda carta também é destinada a eles. E a igreja em si, no geral, não é só destinada a judeus cristãos, mas a todos os cristãos que querem permanecer firmes na fé e aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro para hoje. A própria epístola, ou a própria carta, testifica o princípio da inspiração das Escrituras. Você crê nisso? Vamos dar uma olhada para ver se isso é uma realidade. 2 Pedro 1, 20 a 21. O que diz lá? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia, nenhuma escritura, nenhuma parte da escritura, ela deve ser interpretada de forma particular. Eu não posso ler algo na escritura, interpretar ao meu bel prazer, a minha própria vivência. A gente tem que fazer todo um estudo para a gente entender o que aquele homem de Deus do passado que escreveu certa coisa, né, estava querendo dizer com isso. Isso é muito importante no estudo das escrituras, para a gente não se contradizer, para a gente não falar
algo que não seja uma realidade. Né? Os estudiosos dizem que é bom você ver todo o contexto, ver tudo o que estava acontecendo na época, né? Fazer uma análise daquele texto, fazer uma exegese, entender bem, para a gente poder interpretar, porque senão a gente pode estar começando a falar várias heresias, né? Principalmente na congregação. Isso é muito ruim, isso é muito danoso, a gente pode levar alguém para a perdição, né? Total por pregar algo. E a gente corre risco de passar por isso e ver muito isso também. Então, não aceite qualquer palavra sem a interpretação. Não leia sem tentar analisar todo o contexto do que você está lendo. Faça um estudo acirrado. Se há algo que você não entende, procure alguma pessoa que saiba um pouquinho mais do que você. Procure alguma pessoa que possa te explicar. Procure o seu pastor da igreja. Procure um professor da nossa escola bíblica. Pergunte: olha, isso daqui não entendi nada, o que isso quer dizer? Quer dizer que, vamos dizer, imagina que a gente lê que se um olho, né, te faz tropeçar, arranca o olho e lança fora, que é melhor você entrar sem um olho no reino do céu do que ser jogado no inferno com os olhos. Não, aí eu vou, cometo um pecado, pego uma faca e arranco o meu olho. Não, a gente tem que analisar todo o contexto, a gente tem que ter racionalidade, apesar das questões serem muito mais espirituais. A gente tem que fazer um estudo e para não correr riscos de cairmos em heresias. Vamos voltar. Baseado em 2 Pedro 1, 16 a 17, responda. Isso é uma questão que eu quero deixar para vocês. A resposta está no próximo slide, mas eu vou passar bem rápido, porque eu quero que você participe também dessa aula. Eu queria que você lesse essas perguntas e respondesse lá no YouTube, né? Na parte de onde você pode escrever, né? Falar o que você não entendeu, de perguntas e respostas. Lá você vai me falar me responder essa questão. Eu queria que todos participassem. Não tem problema, gente. Vocês podem participar, assim como a gente fazia na escola bíblica no domingo. Façam também, pergunte para o professor que a gente vai te respondendo. Mas isso é bem simples, é porque é baseado no texto que eu já coloquei ali. Baseado em 2 Pedro 1, 16 e 17, responda. De onde vem o conhecimento acerca de Cristo transmitido por Pedro e pelos apóstolos? Vocês entenderam a pergunta? De onde vem o conhecimento acerca de Cristo transmitido por Pedro e pelos apóstolos? Leia lá, 2 Pedro 1, 16 e 17, que essa resposta vai estar lá. Segunda questão. Quem deu o testemunho definitivo de que Jesus é o Filho de Deus? Tem lá também. Quem testemunhou que Jesus era o próprio Filho de Deus? Vou passar bem rápido para você não ver a resposta. Quem viu está no erro. Vai ter que procurar lá e responder para mim. E não dê pausa no vídeo para ver a resposta não, tá bom, gente? Participem. Parte 3, conteúdo. A segunda epístola é motivada pela necessidade que Pedro tinha de falar sobre a verdade. Está lá em 2 Pedro 1, 12 e 13. Ele estava certo de que não viveria por muito tempo. 2 Pedro 1, 14. E desejava que seus leitores lembrassem a verdade após sua morte. Está lá em 2 Pedro 1, 15. Especialmente em relação a falsos mestres. Vamos ler 2 Pedro 1, de 12 a 15. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, ou nesse corpo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também
eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças dessas coisas. O apóstolo Pedro, ele nos afirma uma coisa muito importante. Assim como o sangue de Abel falou depois da morte dele, as nossas palavras continuam tendo voz depois da nossa morte. E essa era a esperança do apóstolo Pedro, que pelo fato de ele ter escrito palavras de exortação, as palavras dele permanecessem, mesmo após a morte dele. O que as nossas palavras estão deixando para a nossa posteridade, para a nossa descendência? Qual é o nosso legado? O que a gente tem deixado para outras pessoas, para outros irmãos, para os nossos filhos? Será que a gente está tomando cuidado de deixar um bom legado para os nossos filhos? Porque, infelizmente, muitas pessoas deixam este tabernáculo, esse corpo físico, né? Como o apóstolo Pedro falou. Eles não deixam um legado bom. Deixam um legado de dor, de sofrimento, de morte. No seu enterro, parece trágico eu falar esse tipo de coisa, mas no seu enterro, quantas pessoas vão estar lá? E o que as pessoas vão falar? Porque em algumas situações, as pessoas que morrem, elas são lembradas como heróis, apesar de terem sido pessoas ruins, né, no seu dia a dia. Mas será que você está deixando um legado bom? Será que as pessoas vão lembrar, vão chorar e dizer: poxa, realmente essa pessoa era um homem de Deus, ele me ajudou assim, me ajudou assado, ele me ensinou muita coisa. Isso é uma coisa a se pensar. Qual vai ser o seu legado? Qual vai ser o seu legado quando Jesus voltar e resgatar a sua igreja e ressuscitar os mortos? Qual vai ser o seu legado? Será que você vai estar lá? Não? Isso entra em muitas questões. Questões em relação à salvação, questões em relação à predestinação e tudo mais. Eu não quero entrar, como eu falei na aula passada, eu não quero entrar em questões teológicas. Eu queria que você pensasse no que você está buscando, no que você está correndo atrás. É de bens materiais, acúmulo de bens materiais aqui na Terra sem ajudar ninguém, sem deixar um legado de respeito, de santidade, de integridade. É isso que a gente tem que pensar. Falando um pouco sobre isso, o caráter cristão. O capítulo 1 de 2 Pedro é um resumo da doutrina de Cristo. E o texto aqui da lição, esqueci de falar, a nossa lição é da editora Cristã Evangélica. E é o Conheça o Novo Testamento, parte 2, que vai de Colossenses e Apocalipse. Lição muito boa, por sinal, recomendo a sua igreja. O cultivo do caráter de Jesus Cristo no crente, está lá em 2 Pedro 1. No capítulo 1, de 1 a 14, fala sobre o conhecimento de Cristo, que é frutificando em conhecimento, e eu queria que você se dedicasse também. Dá um pause nesse vídeo, lê esses textos, vai ser muito importante. A partir do momento que você abre a sua Bíblia, pode ser no celular, pode ser Bíblia de papel, você começa a adquirir aquele conhecimento, aquele manejo da palavra da verdade. Eu queria que você também fizesse isso. Frutificando em conhecimento, 1, de 1 a 4, e edificando pelo conhecimento. Está no capítulo 1, de 5 a 11. E nós tem mais nessa tabela, né? Mas nós vamos avançando até aqui. Fundamentos da fé em Cristo. Capítulo 1, de 15 a 21, fala sobre a experiência da transfiguração e a infalibilidade da Bíblia. Vamos ler lá na experiência da transfiguração, que é uma curiosidade que nós temos. Está lá no capítulo 1, 15 a 18. Pedro 1, 15 a 18. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenha as lembranças dessas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Olha só o Pedro falando o que ele viu.
É mais uma confirmação de que Pedro estava realmente lá com o nosso Senhor Jesus. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Esse é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Já era até a resposta da questão, mas deixa pra lá. Mesmo assim, eu queria que você buscasse na Bíblia aquela resposta que eu falei, aquela pergunta. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Para quem não lembra dessa questão, é quando Jesus pega os seus discípulos e leva ao monte, que foi chamado de Monte da Transfiguração. E ali ele tem o seu semblante totalmente transformado, as suas vestes se tornam brancas, né? E dois homens descem para falar com ele, foi Moisés e Elias, e ele conversando, e Pedro naquele momento ele fala: Senhor, é muito bom estar aqui, né? Eu vou fazer 3 tendas, uma para cada pessoa, e nesse momento Jesus ele aparece sozinho, né? E, e ouve alguma voz que diz: Esse é meu filho amado, a ele ouvi. O apóstolo Pedro está lembrando um pouco sobre o que aconteceu naquele momento e trazendo na sua carta. Vamos avançando. 2 Pedro para hoje. O conhecimento de Cristo e de sua doutrina implica a vida de santidade. Como você tem aplicado essa doutrina à sua vida? É uma questão a se pensar. Quando a gente começa a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem que buscar uma vida de santidade. E como temos aplicado essa doutrina à nossa vida? Assim como cada pregação, nós devemos fazer uma análise, né, sobre como está a nossa vida espiritual, como está a nossa busca à santidade que nós temos feito com a nossa vida. Devemos pensar sempre nisso. Como está a nossa vida? Nossa vida está uma busca à santidade. Você tem recusado os manjares do rei, assim como Daniel e seus amigos? Você tem evitado cometer aqueles pecados? Porque o apóstolo Paulo, ele, nas cartas dele, começa a fazer uma discussão muito grande sobre a liberdade cristã. Você é livre para adorar, você é livre para servir ao Senhor. E agora, pela graça, você tem muita liberdade para fazer certas coisas, comer alimentos que os judeus não podiam comer, né? Seguir o dia. Mas como nós temos usado essa liberdade? Temos usado essa liberdade para a honra e glória do Senhor Jesus? Temos usado essa liberdade em santidade? Tome muito cuidado. Busca o Senhor. Pedro alerta contra os falsos mestres que seriam reconhecidos por vida corrupta e pelo abuso das doutrinas da graça, tornando a liberdade em libertinagem. E eles encontrariam a prova clara da verdade das Escrituras no cumprimento das profecias e no testemunho dos santos de Deus. A gente vai entrar num quadro, né, que vai falar sobre esse resumo, sobre essas questões. Mas uma das características, fica aí a dica, uma das características dos falsos mestres, eles seriam reconhecidos por uma vida corrupta e pelo abuso. Os falsos mestres transformam a liberdade em libertinagem. Tome muito cuidado. A palavra de Deus diz que pelos seus frutos você vai conhecer a árvore. Então vejam os frutos desses falsos mestres, que podem estar do seu lado na igreja. E infelizmente pode acontecer de nós nos tornarmos falsos mestres. Não é por maldade não, é por certa modo ignorância, por não entender muito bem uma certa doutrina, por achar que uma certa doutrina é a realidade, é a verdade, a gente pode acabar se tornando falso mestre. Tome muito cuidado. Os seus frutos, como estão sendo? Estão sendo frutos bons, de paz, de amor, de alegria? Faça uma análise. No Antigo Testamento, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, o apóstolo Pedro reafirma: assim também haverá entre vós falsos mestres. Durante toda a história da Bíblia,
nós vemos que falsos profetas se levantavam, né, para profetizar aquilo que o Senhor não tinha falado. Mas, e nesses dias também pode acontecer isso. Só que, de certo modo, pode não ser falsos profetas, podem ser falsos mestres, né? E lá na figura dos falsos mestres, nós ouvimos falar na segunda carta do apóstolo Pedro, 2:4, ele fala dos anjos rebeldes. Isso é uma série, eu queria que você lesse esse texto, que a gente não vai ter muito tempo para discorrer sobre todos esses textos bíblicos, mas dá um pause nesse vídeo, vai lá nos textos bíblicos e estuda sobre isso. Vamos ler do capítulo 2, versículo 4, para a gente confirmar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. O apóstolo Pedro começa falando que Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas lançou no inferno e entregou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. O apóstolo Pedro nos fala que Deus não perdoou os anjos que pecaram. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Vamos seguindo. No 2:4 fala dos anjos rebeldes, no 2:5 da geração de Noé, 2:6 do Sodoma e Gomorra que foi destruída pelo excesso de pecado, 2:15 sobre Balaão e as metáforas. No 2:13 fala sobre nódoas ou manchas, fala sobre fontes secas, no capítulo 2, versículo 17, e névoas impelidas, no 2:17 também. Pega esses textos e dê uma lida. E estude sobre essas questões. Fica mais algumas dicas para você. Características dos falsos mestres. Quando você vê uma pessoa que está ensinando uma doutrina que faz a orelha coçar, você torcer o pescoço, achar estranho, não, tem alguma coisa estranha. Aí você começa a analisar as características dessa pessoa. Eles são cobiçosos, são ímpios, são insolentes, são arrogantes, são irracionais, são adúlteros, gananciosos, vaidosos e corruptos. Pode acontecer do falso mestre não ter todas essas características, mas ele pode ter algumas delas. Então começa a vigiar, meu irmão. Se de repente você perceber que o falso mestre é muito cobiçoso, ele quer muito dinheiro, eu quero ter, então toma cuidado. Se ele é insolente, se ele é arrogante, tem um pouco de conhecimento, eu sou arrogante, então tudo que eu ensino é a realidade, é a verdade, cuidado. Né? E você percebe que ele está ensinando algumas coisas diferentes, toma cuidado, ele é adúltero, você percebe que aconteceu alguma situação, ouvi falar, né, de uma situação que algum falso mestre ensinou, né? E a gente tem muitos mestres, né? Hoje em dia não há limite para mestres, porque a internet, a mídia, ela dá liberdade para muitas pessoas serem mestres. E, infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na internet. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está estudando. Se for estudar alguma coisa na internet, eu sou um cara muito curioso, então eu ouvi uma palavra do meu pastor e de repente vou pesquisar na internet. E eu já vi muito acontecer isso, de repente eu ir na internet uma pessoa fala que não é bem assim, não deve ser assim, né? Tem muitos mestres de internet que falam que não precisamos dar o dízimos e ofertas, não precisa, né? O Novo Testamento não fala sobre isso, meu irmão. Faz uma análise, analisa direito, porque toda a Bíblia, né, ela é boa, ela é perfeita para redarguir, para ensinar, para corrigir. Então toma cuidado. De repente algum mestre estiver afirmando alguma coisa, faz uma análise total da Bíblia, chama o seu pastor, chama o seu mestre e pergunta, é isso mesmo? Ele vai te explicar com muito mais cuidado. E o que seria da igreja sem o suporte das pessoas, o suporte financeiro? A gente tem que falar sobre finanças. A gente está passando por uma dificuldade muito grande nos dias de hoje. Estamos em época de coronavírus, né? Estamos em época de reclusão.
algumas pessoas estão com dificuldade financeira. Graças a Deus que a nossa igreja tem um sistema muito eficiente de ajuda humanitária, de ajuda às pessoas, aos membros da igreja, né, as pessoas que pedem ajuda para a gente. Estamos distribuindo cestas básicas. Como que se distribui cesta básica sem uma verba, sem dinheiro, sem investimento? Como que a gente paga a luz, o ar-condicionado, paga as contas da igreja sem investimento financeiro, né? E tem muitos líderes de internet, muitos mestres de internet, que em um dado momento fala que não tem que ajudar o templo, não tem que ajudar ninguém, não tem que dar dízimo, não tem que dar oferta, não tem que fazer nada. E de repente, lá na tarde, lá de baixo, coloca a sua conta, né? Coloca assim, se inscreva, né? Faça parte do nosso canal ajudando com a quantia. Não dá no mesmo, entendeu? Para analisar. Todo mundo precisa de investimento para sobreviver. A igreja não é diferente. A igreja sempre precisou de investimento financeiro dos membros para sobreviver, porque a igreja também tem gastos, né? E para a gente fazer com que essa ajuda humanitária seja mais efetiva, essa ajuda missionária seja mais efetiva, a gente vai precisar de investimento. Então, não caia no esgoto de Satanás achando que você não pode ajudar. Se você está em extrema dificuldade, Deus o sabe. A igreja vai te ajudar de alguma forma. Se você pode ajudar, não fique achando que o seu dinheiro vai para bolso de pastor, não, meu irmão. Se você já passou por situações assim, vá na nossa igreja, faça uma análise, porque os nossos pastores são íntegros. Amém? Olha o comportamento dos falsos mestres. Eles estarão dentro da igreja, dentro da eclésia, dentro da congregação. Eles não vão estar fora, não. Eles vão estar lá no meio. Toma muito cuidado, porque nem todo mundo que é da igreja é perfeito, não. Por que eu falo isso? Porque a gente tem que focar a nossa visão em Cristo. A gente não tem que focar a nossa visão em pessoas. As pessoas sempre vão nos decepcionar. E eu já vi acontecer muito de pessoas que saíram da igreja e falaram: poxa, me decepcionei com fulano, me decepcionei com ciclano. Não faça isso, meu irmão. Bote o teu foco em Cristo. O seu foco tem que ser Deus. Por mais que uma liderança que você considera muito cometa algum erro, somos humanos. A tua liderança pode errar. Confia em Cristo. Ele não vai te decepcionar. Não desista da fé por causa de homens. Os homens sempre vão errar, mas Cristo nunca erra. Eles introduzirão heresias destruidoras. Terão muitos seguidores. Olha que interessante. Os falsos mestres podem ter seguidores. Difamarão o caminho da verdade. Vão explorar as pessoas com histórias inventadas. São impulsionados pela carne e desprezam totalmente a autoridade. Não quero julgar ninguém, eu não estou aqui para julgar. Eu estou simplesmente trazendo um ensinamento para nós tomarmos cuidado. Mas se de repente alguma pessoa começar a colocar no seu coração alguma forma de desprezo à autoridade, toma muito cuidado, meu irmão. Pode ser um falso mestre, pode ser uma pessoa que está querendo te afastar da doutrina de Cristo, te afastar da bênção que é servir ao Senhor, né? E as pessoas que têm isso no coração, esses comichões, né, no ouvido, elas querem arrebanhar a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, se de repente alguma pessoa chega para você, começa a levantar uma questão sobre a sua liderança, sobre a autoridade que está sobre você, de repente você começa a duvidar, toma cuidado. E se você perceber que essa pessoa falou para um, falou para outro, e você mesmo, naquela ânsia de querer tirar essa dúvida, está perguntando para outras pessoas, toma cuidado, meu irmão. Isso vai te destruir. E eu não falo em tom de ameaça, não. Eu falo em tom do seu próprio coração. Seu próprio coração vai começar a se entristecer. Isso já aconteceu comigo. Eu já fui levado pelo próprio Satanás a me levantar contra as minhas autoridades. Eu sou realista. Todo mundo que me conhece sabe, eu falo mesmo. Já aconteceu de eu querer me levantar contra a minha autoridade por discordar de bobeiras, de coisas fúteis. Mas Deus ele começou a tocar no meu coração e dizer: por que você está fazendo isso? Porque tem necessidade disso. Coloca na balança. Eu sempre coloco na balança. Por mais que homens cometam erros, será que as coisas boas que esse líder já fez para mim não
não batem, não está maior ainda do que as coisas ruins que ele cometeu, e às vezes nem é comigo, é com outras pessoas, será? Bota na balança. A gente não pode, porque já aconteceu, já havia acontecido na nossa igreja, situações em que grandes líderes, né, se doam, abençoam pessoas, de repente, por um único erro, esse líder foi taxado, foi mal falado, e essa pessoa, por um único erro do líder, se afastou da igreja e desistiu de Cristo. Você já viveu uma história parecida? Você deve estar aflorando no seu coração alguma coisa relacionada a isso. Então toma cuidado, porque o diabo pode te tirar do meio da congregação, te tirar dos braços do Pai por alguma atitude errada. Falam mal do que não conhecem. Vivem em completa devassidão. E às vezes a gente não sabe disso. Está fazendo as escondidas. Convencem os instáveis na fé. Extraviam-se na justiça. Provocam desejos libertinos e seduzem os fracos. Fazem falsas promessas de liberdade. São muitas características que podem te demonstrar quem são os falsos mestres. Analisem essas questões com cuidado. O falso mestre pode estar te influenciando. E o falso mestre pode estar na internet, numa pesquisa que você fez. Às vezes a gente gosta muito de ouvir pregações na internet, no momento de quarentena, vou ouvir um louvor, vou ouvir uma pregação, e de repente aquela pregação, algo que se levanta que não vai, né, contra o que você sempre aprendeu, ou mesmo que tenha se levantado, né, contra algo que você tem como verdade, de repente essa pessoa ensina uma verdade de forma diferente, aí você percebe, poxa, eu nunca tinha pensado nesse assunto. Isso é bom, isso é interessante, a palavra de Deus se renova. Mas faça uma análise. Será que essa verdade que foi proferida, ela está baseada em todo o contexto bíblico? Analisa isso. Você vai entender o que você deve seguir ou não. Os falsos mestres estão presentes e ativos. Hoje, hoje quanto na época de Pedro. Em que você busca razão para a sua fé? Nos falsos mestres ou nas escrituras? Aí está o segredo. Você está buscando uma razão da sua fé nos falsos mestres ou nas escrituras? Eu, eu tenho questionado muito o que está acontecendo nas mídias, nos dias de hoje. Pessoas se levantando, falando umas contra as outras, né? Se levantando picuinhas contra ministérios. Irmão, não faz isso. Por misericórdia do Senhor, eu te peço, não faz isso. Toma muito cuidado quando você se levanta contra o ministério de alguém. E principalmente quando você expõe o próprio ministério na internet. Isso é muito perigoso, isso é muito danoso no mundo espiritual. Porque muitas pessoas que veem esse tipo de vídeo falam assim, eu vou permanecer onde eu tô, vou permanecer no mundo, vou permanecer na minha doutrina, na minha religião. Porque eu olho na internet e vejo os pastores brigando, né? Se eles pregam amor, pregam a paz, por que eles ficam brigando na internet? Irmão, não briga na internet, não briga em mídia social, não briga com o seu pastor. A palavra de Deus diz que se o teu irmão tiver algo contra você, vá até ele só. Se o seu irmão se converter daquele caminho, você ganhou ele. É assim que funciona no mundo espiritual. Se você percebeu que alguma pessoa, algum líder, algum homem está cometendo algum erro, vá até ele só. Você não tem necessidade de botar um vídeo na internet acusando o pastor, ciclano, pastor fulano. Não, meu irmão, vá até ele. Se Deus te deu uma revelação de algo espiritual, ó, recebi uma revelação de que um líder está passando por uma dificuldade. Meu irmão, por misericórdia, não posta isso na internet dizendo, o líder tal está passando por dificuldade ou cometeu esse erro, aquele erro, isso é burrice, você está causando escândalo para o mundo espiritual. Chega até ele só e fala, meu irmão, eu acho que está errado nisso, o que você acha? Se ele se converter, ganhou teu irmão. Se ele não mudar a atitude,
a mensagem do Senhor foi dada. O sangue daquele irmão não vai estar sobre você mais. Duas perguntas importantes agora. Baseado em 2 Pedro 3, 1 a 4. Responda. Aqui a mente esclarecida precisa ser desperta. Você que tem uma mente bem esclarecida, você que é um cara inteligente, a sua mente tem que ser desperta para quê? Para que você tem que despertar a sua mente? Vê lá, 1 Pedro 3, de 1 a 4, que vai te responder. O que os profetas e apóstolos já haviam avisado sobre os falsos mestres? Também está lá. Vou tentar passar rápido aqui e depois eu vou dar a resposta lá no campo lá de comentários. 3.3 Dia do Senhor. Apóstolos são testemunhas da mensagem da volta de Cristo. 2 Pedro 1,16. 2 Pedro 3, 3 a 4 fala sobre questionamentos à volta. Vamos ler o questionamentos à volta sobre isso. Tá, 2 Pedro 3, de 3 a 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quem já ouviu isso? Ah, mas eu ouço da volta de Cristo desde que eu era pequenininho. A minha avó fala da volta de Cristo desde que ela era nova. Quem já ouviu isso? Cuidado, meu irmão. Vigia. Jesus virá como um ladrão. Estaremos preparados? E principalmente para quem é levado, para quem volta para o Senhor nesse momento, a salvação para ele já chegou. Essa vida que ele tinha, como diz a Bíblia que há uma só vida e depois disso vem o juízo, para ele já acabou. E a gente que aguarda, Jesus pode vir a qualquer momento. Os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Nós não podemos de forma alguma afirmar vai ser esse ano, vai ser aquele ano, vai ser daqui a 10 anos. Mas os sinais estão se cumprindo. Então, se alguém chegar para você e disser o mundo continua do mesmo jeito, onde está a promessa da sua vinda? A promessa foi feita. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa da promessa que ele fez. Amém? Arrependimento até a volta, 2 Pedro 3,9, é o que nós devemos ter. A volta vai ser repentina, 2 Pedro 3,10. A terra no momento da volta, 2 Pedro 3,10 e 12. E a santidade requerida dos crentes, tá? 2 Pedro 3,14 a 15, 17 e 18. Dá um pause nesse vídeo, é bem simples. Eu particularmente nessas lições, eu tenho lido todo o livro, toda a carta relacionada a esse texto. Porque são cartas pequenas. A carta do apóstolo de 2 Pedro tem 3 capítulos. Você consegue ler em 10 minutos, 15 minutos, se tiver leitura rápida. Aí você pode chegar para alguma pessoa e falar, se alguém te perguntar quantos livros você leu esse ano, aí você fala, eu li tantos livros. Aí você pode dizer, eu li o livro de Mateus, né, de Marcos, Lucas. Tô brincando. Mas eu faço essa brincadeira com meus irmãos, né? Quantos livros a gente já leu? Se for baseado na Bíblia, eu já li uns 3, 4 livros essa semana. Isso quer dizer que nós devemos manter a leitura da Bíblia constante até a vinda de Cristo. Por quê? Através da leitura constante da Bíblia, a gente vai ter força para vencer os falsos mestres, vai ter força para combater, o bom combate. Apóstolo Pedro e Paulo. O apóstolo Pedro faz uma coisa interessante. 2 Pedro 3,14. Ele apela para os ensinamentos do apóstolo Paulo. Isso é mais uma confirmação de que esse apóstolo Pedro, ele provavelmente estava entre os apóstolos naquele momento. Vamos ler? 2 Pedro 3,14. Por isso, amados,
Aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isso quer dizer algumas coisas que nós vamos entender no decorrer dessa lição. Se não for falado, eu vou falar agora. O apóstolo Pedro, ele afirma os seus ensinamentos. Fala assim, o apóstolo Paulo também ensinou isso. Isso reafirma algumas coisas. Primeiro, a autoridade dos ensinos de Pedro. Segundo, a autoridade dos ensinos do apóstolo Paulo. E terceiro, que é mais importante, a unidade do ensino. O que é ensinado pelos apóstolos está em unidade. O apóstolo Pedro, ele apertou a mão de Paulo e falou, ó, meu irmão, a gente está junto nessa. A gente está ensinando a mesma coisa. E eu falo bem de você, você fala bem de mim. Como você tem combatido os falsos mestres de nossos dias? E você tem aguardado ansioso e vigilante a volta de Cristo? Duas questões muito importantes. Você tem combatido os falsos mestres na sua igreja? E segundo, você está aguardando a volta de Cristo ansiosamente? Ou já largou de mão? Ah, Jesus não vem, Jesus... Eu vejo os crentes falando que Jesus vai vir desde que eu era pequeno e até agora não chegou, então eu vou ignorar isso, vou viver da forma como eu quiser. Toma muito cuidado, Deus pode vir hoje. Conclusão. Aprendemos nessa lição que Pedro aconselhou aos cristãos de sua época que fossem diligentes e santos, lá em 2 Pedro 3, 14 e 18. Apelando para os ensinamentos de Paulo, 2 Pedro 3, 15 a 16, como confirmação das suas ideias, e alertando que aqueles ensinos tinham sido torcidos por homens indoutos. E uma questão importante para finalizar. Se os falsos mestres vêm deturpando a palavra do Senhor, qual seria a solução para não cairmos nos engodos dos falsos mestres? Se falsos mestres têm se levantado na nossa cidade, no nosso país, no mundo, deturpando a palavra do Senhor, qual seria a solução para que nós não venhamos cair nesses engodos desses falsos mestres? Qual é a solução? Você já parou para pensar nisso? Eu falei um pouquinho sobre isso, mas agora há pouco. Mas qual seria a real solução? Seria combater botando o dedo na cara? Seria combater, né, acusando publicamente alguém? Eu acho que não. Como você pode combater os falsos mestres? Lendo a palavra de Deus. Qual é a sua constância na leitura da palavra de Deus? Com qual constância você tem lido, tem buscado? Eu falo muito com os meus discípulos, com as pessoas próximas a mim. Dá seu jeito, você tem que ler a palavra. E há muita facilidade hoje. Se você tiver uma internet qualquer, existe aquela Bíblia YouVersion. A YouVersion lê a Bíblia para você. Falo com todo mundo. Eu tô quase concluindo a leitura de um ano da Bíblia. E quando eu falo assim, eu não tenho tempo. Eu vou lavar uma louça, ligo lá o áudio. A Bíblia lê para mim, não é a voz muito robótica, não tem mais desculpa. Você pode afirmar, a voz é muito robótica, a voz do Google é horrível. Não, aquela Bíblia e o verso, ela tem uma voz boa de se ouvir. Até o narrador, ele fala, até a voz do demônio, ele faz uma voz engraçada, eu acho maneiro. Mas o interessante é que você não tem mais desculpa, você tem que ler a palavra de Deus, a palavra de Deus está aí para você, nós temos liberdade, aproveite a liberdade de cultuar, aproveite a liberdade de ler a palavra de Deus, ela está aí disponível para você, só eu aqui na minha livraria, na minha biblioteca, tem quantas versões? Tem pelo menos umas 5 versões da Bíblia, e se você te pegar qualquer dinheirinho, você compra uma Bíblia com R$ 10, com R$ 15, seria um lanche. Então não tem mais desculpa. Ah, não quero comprar a Bíblia. Tem Bíblia grátis para baixar no celular.
Ah, mas eu não gosto de ler na tecnologia. Dá um play no áudio, ele vai ler. Faz um plano de um ano, de Bíblia em um ano, Bíblia de um ano, né, na versão cronológica. Tem também planos de leitura. Não há desculpa. Ah, eu não entendo. Não entendo o que a Bíblia diz. Eu acho que a linguagem é muito difícil. Tem a NVI, tem a linguagem de hoje. Não há mais tempo de ficar dando desculpas. Não há mais tempo da gente fugir da palavra de Deus. Não há mais tempo. O tempo está acabando. Esse é o momento da gente aprender cada vez mais sobre a palavra de Cristo. E esse é o momento da gente passar para cada vez mais pessoas. Ai de nós, se não fosse a palavra do Senhor, estamos passando por uma dificuldade, pessoas com muita dificuldade. Pessoas estão praticamente passando fome por aí, pessoas que não têm esperança. E a gente tem essa esperança para passar para outras pessoas. O que você tem feito com essa esperança que está no seu coração? O que você tem feito com essa paz que excede todo o entendimento? Você tem usado para benefício do reino? Fica essa questão. Pedro nos ensina diligência e santidade e usa os ensinamentos do apóstolo Paulo para confirmar, alertando sobre a possibilidade dos ensinos de Cristo serem deturpados por falsos mestres, com o fim de justificarem as mais perniciosas práticas. Pedro termina a carta com uma exortação para a perseverança na verdade e o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? E aqui fica a nossa lição. Né? Vai lá, se inscreve no canal da IBR, dá um joinha lá no vídeo se você achar que foi importante para você essa aula. Comenta alguma coisa, bota alguma dúvida. Se você teve alguma dúvida em relação a essa aula, faz um comentário lá, né? E diz: Poxa, Valber, eu não entendi o que você quis dizer, eu não entendi essa palavra, não entendi aquilo que você disse. Ah, Valber, eu acho que você foi um falso mestre e ensinado alguma coisa. Chega e fala comigo. A gente vai estudar junto. E a gente está crescendo junto. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou 100% perfeito. Se eu errei em alguma coisa, chega para mim e pode falar. Eu tenho Você tem liberdade para falar com qualquer professor, qualquer líder, para tentar entender. Se você tem um pensamento diferente, né, do que foi falado, vamos conversar. Maior é o que nos une do que o que nos separa. Esse deve ser o nosso maior sentimento. E eu queria glorificar a Deus pela sua vida e terminar com a oração também. Fecha os teus olhos aí onde você está, bota a mão no seu coração, levanta a mão, né? Faz do seu jeito. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Nós queremos ter força para combater os falsos mestres. Nós estamos vendo falsos mestres aos milhares aí na internet, em alguns locais. Pessoas já querem me ensinar, pessoas com grande conhecimento me ensinar alguma coisa errada. Mas eu sei que a tua palavra é a verdade. É em ti que eu quero me apegar, Senhor. É em ti que eu quero buscar a minha salvação e a minha paz. Por isso eu te glorifico e te exalto, Senhor. E te peço, aumenta o meu conhecimento e, acima de tudo, Senhor, me dá prazer pela leitura da tua palavra, pois eu sei que é somente pela leitura da tua palavra que eu vou ser forte o suficiente para vencer qualquer dificuldade, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um dia abençoado, um ótimo domingo e fique na paz do Senhor Jesus.